Aleluia, saúde-vos igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, culto maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. 3 mensagens falando sobre amor, o nosso irmão Eduardo ali em Romanos, nosso irmão Helenildo ali em 14 de 1 Coríntios e nosso irmão ali em 1 Epístola de João, capítulo 4, falando sobre o amor. Então, creio que Deus está dando uma direção, já deu uma direção para eu e você amar o próximo, não somente falar, mas amar, ter obras, amém? Irmãos, para também não ficar nestas palavras, convido a igreja que abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, para a glória do Senhor Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 10 em diante. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, enquanto ao tempo que me resta, amém? Que diz o título ou epígrafo, exortação à unidade. Versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, amém? Irmãos, aqui fala sobre uma exortação para a unidade da igreja. E nesse tema aqui tão maravilhoso, Paulo está externando um desejo que ele tinha e um desejo que ele queria que fosse realizado na igreja de Corinto. Os irmãos estavam de um jeito que foi necessário Paulo rogar aos irmãos para que eles parassem com aquilo. A gente observa que quando se fala em doutrina em igreja, as coisas são bem diferentes da nossa vida cotidiana, do nosso trabalho nas nossas empresas, nas escolas, seja lá onde for. Mas quando se fala em igreja, em doutrina, em membro, a coisa é bem diferente e é bem espiritual. E Paulo está chamando a atenção aqui para que os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, eles vivessem unidos, vivessem na união. Então veja que isso ele estava chamando a atenção porque estava desordenadas as coisas. A gente sabe que o homem e a mulher, ele é bem diferente, até no corpo físico, quanto nas suas atitudes, nas suas emoções, são bem diferentes. Você pega hoje um homem e uma mulher, convive os dois juntos, mas um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, mas eles têm que se encaixar, têm que se unir para viver, seguir sua família. E quando se fala em doutrina, as coisas mudam, como eu estou falando no princípio. Nós temos que se adequar à doutrina. Não podemos viver a doutrina ao nosso bel prazer, como nós queremos, como nós pensamos. É desse jeito que eu quero viver, desse jeito que eu vou viver. Não. A doutrina, ela não vai mudar. A doutrina, ela sempre vai permanecer. Então Paulo está chamando a atenção. Você já teve essa experiência de dizer: fulano, em nome de Jesus, para com isso. Moça, rapaz, em nome de Jesus, faz o certo. Quem não já chegou a esse ponto, clamar até o nome de Jesus, porque a pessoa está muito descontrolada, e você diz: fulano, em nome de Jesus, se conserta, faz as coisas certas. Então Paulo rogou aos irmãos, em nome de quem? De Jesus Cristo. E ele dizia, para que vocês falem a mesma coisa. Então cada um estava falando o que eles estavam pensando, cada um estava falando o que vinha na cabeça, eles falavam. Então isso aí estava gerando conflito, estava gerando aí uma separação, dividição. A igreja do Senhor não é para dividir, a igreja do Senhor é para somar, é para aqueles que buscam, que querem realmente seguir a doutrina, a palavra do Senhor Jesus. Tanto eu quanto a igreja, a palavra também é para mim. E ele fala: falem todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões.
Quem é que divide? É o trigo? Não. Quem é que divide no meio da igreja? É o joio? Sim, é o joio. Então o joio e o trigo, eles estão no mesmo lugar, no momento do culto, seja na nossa família, seja nos nossos trabalhos, mas sempre haverá o joio e o trigo, mas o trigo ele faz a diferença. O trigo ele se destaca, mas o joio ele vem causar o quê? Separação. Infelizmente as pessoas que convivem no nosso meio, muitos causam essa separação. A linguagem de Cristo é uma só, não muda. Se alguém vir com outra conversa, você percebe que não é do nossos. Se vier com outra manifestação, é outro pensamento, saiba, não é do nosso. Porque quem é dos nossos, ele segue a única palavra, a doutrina do Senhor Jesus, e não há embaraço, não tem como se confundir. E Paulo rogando aos irmãos que vocês falem, irmãos, a mesma coisa. Não adianta um falar uma coisa aqui, o outro falar outra coisa aqui, e viver na bagunça. Nós estamos na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só doutrina, porque naquele tempo, como fala aqui no versículo 12, era 4 igrejas, um seguia Paulo, outro seguia Cefas, outro seguia Jesus e outro Apolo, e ficava nessa. Mas a doutrina é uma só, não muda. Se mudar é porque é a tua doutrina, não é a de Cristo. A de Cristo, ela permanece. A palavra do Senhor é doutrina. A palavra do Senhor diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então eu vejo isso como uma palavra de Deus que é doutrina, não muda, ela permanece. Então, se você que entrou na igreja faz parte da igreja, se você não se adequar a essa doutrina, você não é dos nossos. Lamento falar isso, mas tem que falar a verdade. Como já foi dito, quem ama, fala a verdade. Vamos parar de palhaçada e viver a verdade, para mim e para os irmãos. Não viver, como já disse, não viver de aparência, mas seja simples, sincero, mas viva a verdade. Se você não quer se encaixar na doutrina, desaparece, pé fora, sai daqui. Não traga peso para o ministério, porque de peso o mundo já está cheio. Por que o irmão está grosso, está duro? Porque a palavra não muda, vai ser sempre essa. Então, se você quer um compromisso e eu tenho que me adequar à igreja, à congregação que eu faço parte, através da onde? Da doutrina, da palavra. Se não quiser cumprir, você é um desobediente. As mulheres também desobedientes, porque não quer cumprir. Aí eu vou entrar, vou fazer o que eu quero. Não, não é assim não, é o que Deus quer. Quando você entra num trabalho, na empresa, você não usa uma farda? Usa. O patrão, a patroa, ou pode ser que eles também tenham um curso, como agir com o cliente, como fazer assim, fazer aquilo. Você não se adequa. Por quê? É a doutrina da igreja, a doutrina da tua empresa. E na casa do Senhor é diferente? Não, é a mesma coisa. Só basta eu e você se adequar mais, se doar mais e obedecer. Eu sei que a caminhada é difícil, é árdua, tem muitas pessoas falsas no nosso meio, caluniadores, mas isso aí a gente vai driblando aos poucos, porque Deus dá graça, a gente dá força para a gente vencer. E eu vou já fechar a mensagem, e ele fala: fale a mesma coisa, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Temos que ser o mesmo parecer, a mesma disposição mental, o mesmo pensamento, andar todos na mesma linha. Pode ser que você goste de se vestir de um jeito, você gosta de vermelho, eu detesto vermelho, um exemplo. Mas quando se fala em doutrina, gostando ou não, filho, essa vai ser a doutrina. Se você quiser se consertar, siga ela, se não quiser, desaparece. Porque eu e você pode ter diferenças na nossa vida comum do lar, mas quando se fala em igreja, esquece isso, segue a doutrina, é palavra. Deus ensina como agir, como andar, como pensar, como se vestir, Ele ensina tudo. Então só basta nós se adequarmos a essa doutrina e a essa palavra, para que todos vivam em união e sejam unidade, um pensamento,
uma só linha de raciocínio em Cristo Jesus. Aí sim, você está fazendo parte da unidade, do grupo orgânico espiritual da igreja. Amém? Que assim seja para comigo e para com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém?